Nesses dias nós fomos impactados com as tragédias no Rio Grande do Sul. Eu tenho observado, tenho visto muitas pessoas com pensamentos diversos dando uma resposta a respeito das tragédias que acontecem no mundo. E a pergunta que surge é: o que a Bíblia tem a dizer quando tragédias acontecem? O que o cristão deve pensar, o que o cristão deve dizer quando as tragédias vierem? Eu quero compartilhar com vocês neste vídeo o seguinte tema: os cristãos e as tragédias. Tragédias acontecem com grande frequência. Terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, furacões, acidentes aéreos, naufrágios, terrorismo e injustiças tantas deixam em seu rastro grande destruição, muitos corpos e uma lista opaca de pessoas feridas físicas, psicologicamente, espiritualmente. Como o cristão deve reagir a tudo isso? O que o cristão deve dizer em meio a tudo isso? O que a Bíblia ensina sobre isso? Veja então 5 verdades bíblicas sobre as tragédias. Em primeiro lugar, o cristão deve saber que Deus é soberano sobre todas as coisas e que o Senhor é a primeira causa de todas as coisas, inclusive das tragédias. Nada escapa das mãos do soberano Senhor. Nada pode escapar da mente de Deus. A Bíblia está eivada de textos que advogam o governo total de Deus. Tudo o que acontece no universo, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Ele é aquele que decretou tudo o que acontece, mas o fez de tal forma que ele não se torna moralmente responsável por essas coisas erradas que acontecem. Então, Deus sabe de tudo, mas ele não é a causa moral. Deus não é mau. Deus não conduz as coisas de maneira maldosa. Pelo contrário, tudo que Deus fez tem um objetivo bom e é perfeito, é justo. Mesmo em meio às tragédias, é possível ver a mão soberana e o cuidado do Deus que decide quem vive e quem morre. Notem, queridos, você que ouve, você que assiste esse vídeo, que a Escritura diz bem assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? Então, a primeira verdade bíblica sobre as tragédias é que nada escapa das mãos soberanas de Deus. Nada escapa do seu conselho. Ele é a causa primeira de tudo, inclusive das tragédias. Ninguém pode se referir a Deus e dizer: o que fazes? Pode por acaso o oleiro dizer ao barro: por que me fizeste assim? Mas isto não significa que Deus é mau. Deus é bom, é perfeito, é justo. Ele escreveu todas as coisas de maneira justa e correta. Segunda verdade bíblica sobre as tragédias: todos aqueles que irresponsavelmente tornaram-se causa secundária serão punidos por Deus. Todos aqueles que irresponsavelmente tornaram-se causa secundária das tragédias serão punidos por Deus. Se de um lado existe a verdade inegável que Deus está no controle em meio ao caos,
Por outro, a Bíblia também assegura que os homens, os anjos também, são moralmente responsáveis pelas suas atitudes e serão responsabilizados no tribunal de Deus. Embora a justiça humana falhe, a de Deus nunca falhará. Ele é justo, ele é correto, ele é perfeito, e todos que possuem uma causa secundária por sua irresponsabilidade nas tragédias hão de prestar contas a Deus. Nós vemos na palavra de Deus também muitos textos que falam sobre isso, sobre a responsabilidade de que um dia todos os homens vão prestar contas a Deus. Eu me lembro muito da passagem onde Paulo, quando ele está preso, ele se refere a Alexandre o Latoeiro. O apóstolo Paulo diz bem assim a respeito dele, que o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tudo indica que este homem, Alexandre o Latoeiro, ele no julgamento de Paulo disse coisas injustas referente a Paulo, e Paulo diz que ele vai prestar contas a Deus. A palavra de Deus também ensina sobre Davi ser culpado por ter levantado um censo sem o aval de Deus. E por causa desse orgulho de Davi, todo o povo sofreu. Então, por mais que Deus saiba de tudo, ele não é responsável moralmente pelo mal, e os culpados hão de prestar contas a Deus. Também temos o famosíssimo caso de Judas, o traidor. O Senhor Jesus disse bem assim certa vez: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Olha, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então as pessoas que são irresponsáveis e que são culpadas pelas tragédias, elas hão de prestar contas a Deus. Embora a nossa justiça humana falhe, a de Deus nunca falha. Então as tragédias vieram. O que o cristão deve pensar? Deus é a causa primária, nada escapa das mãos de Deus, do seu plano soberano. Segundo, aqueles que são responsáveis por aquela tragédia hão de prestar contas a Deus. Terceira verdade sobre as tragédias, o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que para aqueles que morreram sem Jesus, a tragédia é o início de uma punição eterna. Então, quando você se deparar com as tragédias e você pensar sobre o que a Bíblia ensina sobre isso, lembre-se que aqueles que morreram sem Jesus é apenas o início de uma punição eterna. A mensagem bíblica é radical. A mensagem bíblica não faz curva. O cristianismo sim é exclusivo. Não existe salvação fora de Jesus. Depois da morte não há oportunidade de salvação. Você não tem como interceder pelos mortos. E é por isso que o cristão deve pregar a mensagem da salvação para todas as pessoas, inclusive em meio às tragédias. Você não deve cair no erro de muitas pessoas que dizem assim: todas as religiões levam a Deus. Deus é um só. Todas as religiões têm a verdade sobre Deus. Não. Só existe uma verdade. O Senhor Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus deixou isto muito claro. Como diz também alguns dos cânticos antigos que nós louvamos ao Senhor. Não dá. Sem Jesus não dá para viver. Quarta verdade que a palavra de Deus ensina sobre as tragédias. Para os cristãos que morreram em Cristo, mesmo em meio às tragédias, é o início das delícias prometidas na Bíblia. Para o crente, o morrer é lucro. E observe, ser crente não significa você não passar pelas mesmas dificuldades que uma pessoa comum passa.
Lá no Rio Grande do Sul, esta tragédia que tem chocado a gente, e nós nos entristecemos com isso, tanto crentes como descrentes foram atingidos. Mas para o crente, se a morte vier, é motivo de alegria, de deleite em Deus. O crente, ele tem a segurança de que o sofrimento não é uma punição eterna de Deus. Por vezes é provação, disciplina do Senhor. O crente sabe que ele tem um pai que cuida dele e que quer o melhor para o seu filho. Então as tragédias vieram, ou as tragédias podem vir, o crente não teme. O crente sabe que se ele partir, ele vai estar com Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que aqui nesta terra. Quinta e última verdade que a palavra de Deus ensina sobre as tragédias: é tempo de pregar o evangelho, de demonstrar compaixão e de fazer uma autoavaliação. Para os cristãos, a tragédia deve ser uma oportunidade de pregar o evangelho, como eu já disse. Nas tragédias, as pessoas experimentam o quanto são incapazes e fracas. Assim, podemos levá-las ao poder do sacrifício de Cristo. Também, o cristão precisa demonstrar compaixão. Então, não é somente você que é crente que está ouvindo esta mensagem, não é somente pregar o evangelho de maneira insensível. Nós devemos chorar com aqueles que choram. Nós devemos orar por aqueles que estão passando por tragédias e situações difíceis. As pessoas que estão no Rio Grande do Sul, elas devem receber as nossas condolências. Nós precisamos sentir com elas, estar dispostos a estar com elas, a providenciar recursos. E quando nós estivermos providenciando esses recursos e ajudando essas pessoas, nós não devemos deixar de falar do sacrifício de Jesus e de como as pessoas são salvas pelo poder do evangelho. Precisamos estar dispostos a ajudar aqueles que precisam. Não podemos ser insensíveis. A Bíblia fala sobre isso. Quando ela trata das tragédias, ela fala exatamente sobre isso. E por fim, e mais pesado, é que nas tragédias, você, nós devemos fazer uma autoavaliação. O Senhor Jesus, quando ele ensinou sobre tragédias, ele falou sobre isso, que os seus discípulos deveriam fazer uma autoavaliação. Observem o que o texto da palavra de Deus diz. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Em meio às tragédias, eu e você precisamos fazer uma autoavaliação. Será que eu não estou me colocando como mais justo do que aqueles que estão enfrentando as tragédias? Será que eu não estou sendo como os amigos de Jó, que fizeram falsas acusações sobre Jó? Será que eu não estou sendo orgulhoso, dizendo, eles mereceram passar por isso? O Senhor Jesus diz que em meio às tragédias,
nós devemos pensar nos nossos pecados e nos arrependermos diante de Deus enquanto é tempo, porque se nós não nos arrependermos, o Senhor Jesus diz que também pereceremos, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Fechando este tema, sobre as tragédias, que é triste falar, mas nós temos que falar sobre isso. Lembrem-se, quando as tragédias vierem, Deus é soberano. Ele governa tudo. E nada escapa de suas mãos. Ele é a causa primária de tudo. Ele é bom. Ele é justo. Confia nele. Por mais que os seus olhos não consigam enxergar a bondade de Deus em meio às tragédias, confie, descanse. Não entre em pânico. As pessoas responsáveis pelas tragédias, as pessoas que foram culpadas por aquilo, porque existem tragédias que as pessoas são culpadas ali por fazerem uma má administração de algo, ou um assassino, um terrorista que seja. Essas pessoas vão prestar contas a Deus. Ninguém escapa do juízo do Senhor. Quando as tragédias vierem, faça uma autoavaliação de você. Será que você não precisa se arrepender? Será que você não precisa confessar o Senhor Jesus de todo o seu coração, que Ele morreu por você, para que você tenha essa paz em meio ao sofrimento? Crente, você não pode temer tragédias. Você tem que confiar no soberano Deus. E se você estiver passando por tragédias, se você estiver enfrentando essas inundações no Rio Grande do Sul, pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Demonstre compaixão. Ame essas pessoas. Abrace essas pessoas. Doe. Levante recursos. E na melhor oportunidade, pregue o Evangelho. Faça uma autoanálise de você. Seja humilde diante de Deus. Lembre-se sempre, a palavra de Deus nos ensina que Deus, o nosso Senhor, não tem prazer na morte do ímpio, e sim que ele se converta dos seus maus caminhos. Pense um pouquinho sobre o que você tem feito em meio às tragédias. Reflita sobre essas verdades bíblicas e certamente você saberá o que fazer.